uma coisa em especial. Uma vez, num retiro da nossa igreja, nós estávamos na Quinta da Paz. Eu não sei se vocês conhecem, é onde acontecem muitos retiros. Sim, eu conheço. Né? Muitos encontros. Estávamos lá, estávamos numa reunião de oração, porque eu vinha de uma igreja que orava muito. Que havia muitos grupos de oração, havia uma salinha especial fechada, era uma igreja com um templo grande, e havia uma sala menorzinha reservada só para oração e tudo. E eu sentia falta desses momentos assim mais de oração, de mais intimidade, ter poucas pessoas, poder partilhar mais. Essa igreja que estás a falar da igreja no Brasil, no Sim, caso. a igreja do Brasil, Sim. que era muito grande, sim, e tinha essa salinha reservada. E pronto, foi ali os meus primeiros 7 anos como crente, foi ali. Então, eu me habituei muito ao fato da presença, de estar ali na sala de oração. E eu pensava assim, Deus, eu preciso conseguir te encontrar num lugar assim, em Portugal também. Porque se tem uma coisa que vai ser comum em qualquer lugar que a gente vai, é a presença de Deus. Né? Exatamente. Então, a minha oração é, Deus, eu não posso te perder. Deus, o Senhor tem que estar comigo. E eu preciso realmente conseguir te sentir e observar naquilo que acontece à minha volta. E uma vez estávamos lá no retiro da igreja e éramos um grupo reduzido, não foi a igreja toda, não é? E umas senhoras começaram a orar. E a presença de Deus se tornou tão, tão, tão real, tão forte ali, que eu só pensava assim, e aqui eu estou no lugar certo, na hora certa. Ai, que bom, me deu assim aquele alívio. Eu falei, ok, Deus está aqui. Então, ok, é plano dele, vamos seguir em frente. Foi assim, acho que foi a partir daí mesmo em que eu comecei a tomar, não, Portugal também é minha casa. Deus está aqui, então eu quero estar aqui porque Deus está aqui. Foi Talvez assim. tenha sido não só que Portugal é a tua casa, mas que esta nação também tem Deus e Deus também é de Portugal. Exato. Talvez. Essa união de sentido, não, Deus também ama Portugal, Deus quer Portugal, ele tem que atrair também a presença do Senhor aqui. Então, foi assim, um momento em que eu me senti mais em casa, foi nesse momento. Foi a primeira vez que eu consegui realmente sentir a presença do Senhor, assim, não só para mim, não é? Mas de ver e ter outras pessoas a compartilhar deste momento, foi nesse retiro. Foi muito especial. Então, e Marceli, agora conta-nos como é que surgiu esta questão de vocês irem para Santo Tomé, não é? Vocês, entretanto, também houve o nascimento de uma filha, não é? O nascimento de uma filha, os vossos trabalhos, as vossas profissões a seguirem, vocês envolvidos no ministério, na igreja local e não só, não é? Ou seja, a criarem, a construírem uma vida em Portugal, a terem alguma estabilidade e provavelmente a projetarem algumas coisas para o futuro, e veio uma filha, a Beatriz, não é? Que tem 10 anos, quase 11. Mas Santo Tomé surgiu, não é? Como é que isto aconteceu? Surgiu como? Agora conta-nos como é que foi como é que surgiu esta questão e da hipótese de vocês irem para lá. Isso foi assim. O Flávio também sempre sentiu um chamado missionário, mas não sabia exatamente para onde ia, nem o que exatamente deveria fazer. Mas não é por não saber exatamente para onde a gente vai que a gente deixa de fazer a obra do Senhor, não é? Então, nós sempre estivemos envolvidos com a nossa igreja. Deus usa onde você está, do jeito que você está. Né? Sempre tivemos essa visão. E foi assim, uma vez, numa feira de ministérios que estava acontecendo lá na igreja, ele era responsável pelo grupo de louvor. E haviam várias tendazinhas, tinha uma tenda de missões, uma tenda de louvor, uma tenda da família, uma tenda disso, daquilo e tal. E numa destas nossas reuniões, o líder de missões da nossa igreja, que na época era o Joaquim Couto, nos perguntou se nós não estávamos disponíveis para vir para Santo Tomé por 6 meses, que era para substituir um casal que precisava sair para levantar recursos e tudo para estar na Alemanha. Porque o trabalho desse casal não poderia parar, né? Durante esse período eles têm o Instituto Bíblico e nós deveríamos tomar conta daquilo, manter tudo funcionando e tal. E de imediato eu só pensava assim, não. Deus, quando chama alguém para ir para missões, não é assim uma coisa tão rápida, não é? Quer dizer, eu estava aqui disponível para mudar de vida radicalmente e de repente, assim, eu largo toda a minha vida. Paro 6 meses. Vivo momentos incríveis com Deus. Depois eu volto para trás para minha vida normal. Não pode ser. Não pode ser uma coisa dessas. Então, o meu primeiro impacto sempre foi assim, não, eu não vou, isto não é para mim, isto é para outra pessoa qualquer, não é para mim. E o Flávio dizia assim, amor, vamos orar, vamos falar com Deus e ver o que Deus direciona. E aí foi com base na oração que o Espírito Santo realmente me convenceu, em que eu vi que
podia não ser para sempre, mas Deus queria que eu tivesse aqui. E Deus ia revelar coisas se eu tivesse aqui. Se eu não tivesse, ele não ia revelar. E aí, quando eu comecei a pensar assim, não é que o Espírito Santo me convenceu, eu pensei assim, ok, eu acho que eu estou entendendo qual é o plano de Deus. Ele está a testar a minha fé para ver se eu vou dizer sim. Era só para ver a tua resposta, não seria uma coisa assim para realizar mesmo. Eu já entendi o negócio. Falei, então tá, vamos. E foi um tempo assim muito precioso para nós também, de estar a servir ao Senhor com aquilo que a gente sabia fazer, que era gerir aquilo, manter as aulas organizadas, o instituto funcionando. Só que aí depois veio aquela sensação de, poxa, tá acabando, e agora? Quanto tempo é que vocês ficaram nessa altura? 6 meses. Foi logo, 6 meses, foi logo 6 meses na primeira viagem, ok. Foi logo 6 meses. Eu pensei que tinha sido menos, uau. Não, já foi 6 meses. E aí, quando estávamos aproximando mais do final, dava aquela sensação assim, então Deus, acabou? São Tomé acabou? É só isso? Era só esses 6 meses? Não vai acontecer nada, né? O céu não vai abrir, não vai aparecer um anjo aqui na minha frente para me dizer o que vai acontecer? Nada, pronto. Okay. Esse era o teu sentimento ao chegar o tempo de retornar. Exato. Era assim e tu deste conta que o teu coração estava a mudar? Não. Na altura? Não dei mesmo. Aí eu pensava assim, ok, Deus não revelou nada sobrenatural até aqui, se calhar ele quer que eu volte para Portugal para ele falar comigo lá. Eu falei, então tá, vamos voltar para Portugal. Aí voltamos e continuamos comunicando com as pessoas que estavam aqui em São Tomé, né? Aqueles que se tornaram os nossos primeiros amigos aqui. Fomos falando e tudo, eu acho, Cristina, que a gente não passou, o ano de 2015 foi o ano que nós retornamos. Acho que não teve um único dia em que nós não falávamos de São Tomé em nenhum momento. Havia dias em que falávamos muito e havia dias que falávamos menos, mas a verdade é que São Tomé não apagou, entende? Apesar da gente não ter estado aqui naquele ano, Deus sempre estava a trazer à mente, mas e São Tomé? E o que eu poderia fazer em São Tomé? E se eu vivesse em São Tomé, se eu estivesse naquela realidade, o que dava para fazer? E pronto, e aí fomos atrás de respostas, né? Fomos conversar com a liderança, fomos conversar com outros missionários, a nossa igreja também passa sempre muitos missionários, né? Do que direcionamento que era esse, assim? Que coisa estranha era essa que estava acontecendo conosco? E foi aí que caiu a ficha, sabe? Não, vocês vieram espreitar a terra. Deus deu a oportunidade para vocês irem lá, viverem, conhecerem bem a realidade, prepararem aquilo que vocês vão fazer no futuro. E quando isso realmente entrou no nosso coração e que a gente entendeu que era esse o propósito de Deus, tudo fez sentido. Sabe o que é tudo? Tudo encaixou, a nossa vida inteira encaixou quando nós percebemos que tudo já era o plano de Deus, sabe? Ele foi fazendo coisa passo a passo, mas sempre dependia da nossa resposta, do nosso passo de fé, porque tudo isso foi uma experiência que nós tivemos com o Senhor, e eu acho que Deus sempre está à espera da nossa resposta. Ele pode fazer coisas incríveis se a gente deixa. Se a gente deixa o agir do Espírito Santo, dependendo da nossa resposta, as coisas podem acontecer ou não. E então foi em 2018 que estava previsto para a gente chegar aqui. Tínhamos tudo arranjado, passagem comprada, planos todos. Ok, vou chegar na data tal, vou começar a fazer isto. De repente, eu descubro que estava com cancro da tireoide e aí parou tudo. Só parar aqui um pouquinho, Marcele, porque vocês, quando foram a primeira vez para São Tomé e Príncipe, vocês foram nessa condição de passar um tempo, dar um tempo da vossa vida, mas programado, não é? De 6 meses, onde vocês sabiam que iriam, mas que voltavam. Ou seja, não era uma mudança para viver num outro país, quer dizer, viveram num outro país, mas era um tempo curto e pensado e determinado. O que isso já torna as coisas um pouco diferentes. É claro que exige, mas é aquela coisa, eu sei que eu vou, mas eu volto. Eu vou para o desconhecido, mas eu volto, eu tenho o meu conforto, eu vou voltar à minha vida, não é? Exato. Depois vocês chegam a outro momento em que percebem que isto já era um preparo para uma mudança de vida, na realidade, não é? Vocês vieram embora de São Tomé, mas São Tomé não saiu do vosso coração.
não é? Estando a obedecer, estando dentro do chamado de Deus, tu recebes uma notícia de que estás com um cancro. Como é que ficou a tua cabeça em relação ao chamado? Se isso mexeu, se era o tempo de Deus, se era o projeto de Deus ou não? Conta-nos aí um pouquinho. Olha, foi muito, muito, muito doído. Vou te dizer que o primeiro mês foi aquele mês da dúvida, da complicação toda na minha cabeça, não, pera, Deus é soberano, Ele cuida da minha vida, Ele está a escrever a história, não é? Passo a passo comigo, eu só não entendia por que Deus permitiu que eu só descobrisse isso agora. Quer dizer, eu já estou aqui em Portugal há quase 3 anos, eu já estava a seguir um nódulo tudo iniciou com um nódulo, não é? Eu tive um nódulo na tireoide e já estava fazendo seguimento dele há 2 anos e meio. Quer dizer, na véspera de eu ir embora, afinal, que eu descubro que afinal isto era maligno, me deu assim primeiro aquele sentido de, acho que desproteção, sabe? Pai, você não me protegeu, é isso mesmo, sabe? Foi muito duro, chorei muito, questionei mesmo muito. Só não posso dizer que eu briguei com Deus, porque eu nunca briguei com Ele. E Ele sabe disso, nunca briguei. Mas perguntei muitas vezes, mas por que isso agora? Mas, Marcela, deixa-me só te fazer aqui mais uma pergunta. A tua questão, quando tu recebeste essa notícia, foi mais: Deus, como é que tu não me protegeste? Ou Deus, será que tu queres mesmo que eu vá para outro país? Ou foram as duas coisas? O que é que mexeu mais? O que é que te afetou aí mais? Não, o primeiro foi: Deus, eu acho que você não me protegeu nisso, ou você não me alertou que estava acontecendo uma coisa muito grave e eu já poderia ter tratado isso antes. Pronto. Isso foi a primeira coisa. Depois, a seguir, como é que eu vou para São Tomé e Príncipe, que tem um sistema de saúde tão precário que eles não conseguem tratar de uma ferida direito, muito menos vão conseguir tratar de um cancro. Eu não vou poder fazer segmento lá. Então, eu fiz o tratamento aí em Portugal, e depois eu e o Flávio batemos na tecla: não, nós temos que voltar a São Tomé, passar lá nem que seja uma semana e tentar fazer análises, descobrir no hospital e nas clínicas particulares que tipo de tratamento existe, que tipo de segmento existe. Eu confio em Deus e eu sei que Ele vai cuidar de mim. Se Ele permitiu que eu descobrisse isso a tempo de não ser nada de especial, de eu fazer a cirurgia e ficar tudo resolvido de forma tão rápida, eu sei que Ele vai cuidar de mim em todo detalhe, em todo tempo. Tu sentes ou percebes de alguma forma que o estares no campo missionário, estares até mais dependente da fé, não é? De viver na fé, da dependência de Deus diariamente. Será que é justo ou verdadeiro dizer que parece que vês mais milagres acontecerem? Olha, vê milagre quem está disponível para pagar o preço para ver milagre. E isso independe de onde você está. Você pode ver milagre na sua vida, dentro do seu quarto, orando num quarto escuro. E pode ter um grande milagre. O fato de eu estar aqui, eu tenho a oportunidade de estar com mais pessoas. A diferença, eu acho que é principalmente esta, né? Eu estou aqui disponível para ter acesso a mais pessoas que eu não estaria se eu estivesse aí em Portugal. Eu acabo... eu acho que é injusto dizer que no campo missionário nós estamos, mais próximos dos milagres. Mas a verdade é que nós estamos mais disponíveis para deixar Deus fazer os milagres. Enquanto que quando a gente está no conforto da nossa vida, às vezes com nossa correria, nosso dia a dia e tudo, é só checklist, né? Ok, já trabalhei, fiz compras, fiz tudo, ok, minha lista tá completa. E o espaço para Deus agir, cadê? E às vezes a nossa agenda fica mesmo apertada, porque o nosso dia a dia é corrido, porque a gente tem que trabalhar o dia todo, a gente está na faculdade, tem que apresentar trabalho, a vida é corrida. Então, tem milagre quem está disponível para ter tempo com Deus, e tempo de qualidade. Não é só tempo, ok, eu vou passar 1 hora todos os dias lendo a Bíblia. Se você está só decifrando letras, não está tendo impacto. Claro. Né?